nos avisar. E eu quero agora chamar o Denis Nogaroli, Marquês Patrocínio, coordenador do Programa Estadual de Controle de Espécies Exóticas Invasoras da Secretaria do Meio Ambiente, que vai falar sobre animais invasores. Denis, tudo contigo. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todas e a todos. É uma satisfação bastante grande estar aqui na noite de hoje conversando um pouquinho sobre esse tema extremamente importante, né? Meliponicultura, no contexto das invasões biológicas, trazer um pouquinho esse tema para a gente tirar as dúvidas, né? Esclarecer um pouco os conceitos, que eu acho que é esse um pouco o propósito dessa minha fala, que eu vou procurar ser bem objetivo e sucinto, mas que a gente consiga compreender de fato qual que é esse conceito e qual que é a relação, né? Qual que é a interface com a meliponicultura, né? Desse tema tão complexo, tão grande, com contextos aí compartilhados entre vários países. Então, é um pouco essa a ideia dessa conversa. E eu tentei trazer alguns elementos que seja de interesse da meliponicultura. Então, eu vou tentar abordar, dentro do mundo de espécies exóticas invasoras, de invasões biológicas, algumas questões que podem ser de interesse da criação de abelhas nativas. Então, esse vai ser o foco. Vou compartilhar aqui a tela e vamos ver se vai dar certo. Bom, vocês estão vendo, né? Eu vou iniciar, como apresentado, né, eu sou Denis Patrocínio, analista ambiental da SEMA, colega de profissão do deputado Zé Nunes, técnico agrícola, também biólogo e coordenador do programa Invasoras. Então, eu vou iniciar essa apresentação com um vídeo que nós produzimos, é um vídeo bastante curto, de 1 minuto e meio, que a gente tinha como objetivo tentar trazer de uma maneira muito simples e leve o conceito de espécies invasoras. Então, eu vou passar esse vídeo e, na sequência, a gente continua aqui com os comentários sobre esse tema. Desde pequeno eu ando por cada canto deste estado. Sou Martim, trovador, e canto as glórias de um povo dedicado a preservar seu território das espécies invasoras que têm chegado. Sem ter quem lhes faça frente, eles se reproduzem livremente, consumindo do ambiente os recursos existentes. Vem ajudar, vem, vamos juntos cuidar do nosso lar. Vem ajudar a conservar. Vem, vamos juntos cuidar do nosso lar. Vem cuidar do nosso lar. Impedir espécies exóticas de se espalhar. Espécies exóticas invasoras prejudicam a biodiversidade e a economia. Por isso, a SEMA criou o programa Invasoras RS. Acesse o site e saiba mais. O propósito da gente criar esse vídeo era justamente pela dificuldade que a gente tinha de falar sobre esse tema, né? De conseguir fazer com que as pessoas entendessem os conceitos sobre invasão biológica, que é algo, até mesmo na academia, é recente essa discussão. Então, esse era o objetivo do vídeo, né? Trazer uma historinha do processo de invasão se dando no ambiente. Agora eu vou tentar esmiuçar um pouquinho mais esse conceito. O momento que nós estamos vivendo hoje, no mundo, é um momento muito complexo e é uma invasão biológica. Então, a pandemia de coronavírus é uma invasão biológica. Só aí a gente já começa a ficar um pouquinho mais fácil de entender esse conceito. Nós tínhamos uma espécie em um determinado local do planeta que, em função de um vetor humano, né, se espalhou, trouxe esses indivíduos, trouxe essa espécie para outros lugares. Essas espécies se adaptaram ao ambiente e se dispersaram. De maneira bastante simples, esse é o conceito de espécies exóticas invasoras. E, com isso, causaram impactos na saúde, na economia e no meio ambiente. Esse é o conceito básico de espécies exóticas invasoras. A questão que é importante a gente frisar é que as espécies, para a gente ter uma espécie exótica invasora ou se dar uma invasão biológica, não necessariamente essa espécie tenha que vir de outro país. Uma invasão biológica pode se dar com uma espécie aqui do próprio país, né? Ou de um outro ecossistema, ou de um outro bioma, de uma outra região.
mesmo que essa espécie seja nativa do país, ela pode se desencadear uma invasão biológica ou pode ser considerada uma espécie exótica invasora. Um exemplo muito fácil aí que a gente tem, que a gente já vivenciou e muitas pessoas conhecem, é a invasão aqui no sul do país e sudeste, da invasão do macaquinho sagui, do Calitrix penicillata, Calitrix japes. É uma espécie lá do norte e nordeste, foi trazida para se criar como pet ou para se largar em bosques, né, porque é uma espécie carismática, porque é uma espécie, você olha o bicho, você não consegue ficar sem dar comida para o bicho, de tão carismático que ele é, e o resultado disso foi que se desencadeou uma invasão biológica com impactos severos na natureza, em captura de ninhos, e aí uma série de impactos. Então, esse é um exemplo claro aí de uma espécie que era nativa do Brasil, mas no sul e sudeste se tornou uma invasão biológica bastante severa. Então, esse é o conceito bastante básico de uma invasão biológica, né? Principalmente a questão do coronavírus que nós estamos vivenciando hoje, infelizmente, é uma invasão biológica e uma das maiores invasões biológicas recentes que a humanidade tem, dos últimos tempos, aí vivenciado. Nem todas as espécies exóticas são invasoras, né? Para que uma espécie exótica invasora possa ser considerada invasora, ela tem que se desencadear um processo de dispersão, um processo de invasão, ou seja, a espécie tem que se reproduzir a certo ponto de se espalhar e podendo, assim, causar impactos ao meio ambiente, à economia e à saúde. E nem todas e para essa invasão se dar, ela não necessariamente precisa causar impactos. É importante a gente destacar isso, que uma invasão biológica, ela é um processo biológico. Então, e esse processo biológico leva tempo para acontecer. Então, por mais que uma invasão biológica, uma espécie exótica de uma outra região esteja no nosso ambiente, mas não esteja causando danos, esses danos podem vir daqui 10, 20, 30 anos. E uma vez que esses danos e essa dispersão dessas espécies se disseminam, o controle disso, né, lidar com esse problema é muito custoso e muito complexo. A exemplo disso é o javali, né? Ele se iniciou já há algumas décadas, não foi dada a atenção devida no momento da instalação, no momento inicial da invasão, e hoje é praticamente impossível a gente erradicar a espécie, e a gente está colhendo, né, os impactos na economia, no meio ambiente, na própria saúde humana decorrente dessa invasão. Então, esse é o conceito básico de invasão, né? A espécie precisa chegar numa região através de um vetor humano, né? O ser humano traz esses indivíduos, não é uma dispersão, não é uma invasão, não é um aumento de território natural. Essa espécie se instala, se adapta, se prolifera e se dissemina, e aí se perde do controle. Então, o conceito básico de invasão biológica é esse. Do que a gente está falando, né? A gente falou do conceito agora, mas qual que é a dimensão disso? Hoje, esse tema, invasão biológica, e é por isso que a SEMA criou o programa Invasoras, e é por isso que existe toda uma política também em nível nacional para discutir sobre esse tema, é porque ela é uma das 5 causas de extinção de espécies. Hoje é considerada uma das principais causas de perda de biodiversidade e um dos principais e maiores desafios para a conservação da biodiversidade. É muito complexo e muito caro a gente conseguir lidar com o processo de invasão já instalado. Então, é um tema aí que a gente ainda não sabe lidar muito bem com a invasão de determinadas espécies, e é um tema, uma atividade extremamente custosa do ponto de vista econômico e de investimentos para lidar com o processo de invasão. Inclusive, uma das as estimativas é que 18% das extinções desde 1600 sejam causadas por espécies exóticas invasoras. Então, é um tema bastante caro do ponto de vista da conservação da biodiversidade e bastante complexo de lidar com esse tema. Mas a gente pode ir um pouquinho mais além nessa interface com os setores de produção e os setores públicos, né, e toda a sociedade em geral, e trazer um elemento que é pouco discutido quando a gente fala desse tema, que é o quanto custa para a gente lidar com uma invasão biológica. Monetariamente, de quanto que a gente está falando?
é um vício bastante grande de quem lida com esse tema. Aí eu falo como analista ambiental e biólogo, da gente sempre trazer o elemento do meio ambiente, né, dos impactos à conservação da biodiversidade, dos impactos ao meio ambiente, e a gente esquece um pouco de trazer os elementos da economia, né, o quanto a gente está falando de gasto de dinheiro para lidar com esse tema, né, a gente está falando de quanto. Isso é um desafio, a gente precisa avançar, porque a fala do gestor público, é isso que ele quer ouvir. A gente está falando de quanto, né, para lidar com esse tema. Se a gente fala de conservação da biodiversidade, se a gente chega para o Zé Nunes e comenta, isso aqui é complexo, porque vai perder biodiversidade, a gente compreende que é complexo a gente entender qual que é a dimensão disso. Uma vez que a gente traz isso em questões monetárias, a gente traz isso em cifrões, a gente começa a entender que o buraco é bem mais embaixo. Então, a gente, aqui alguns dados que estão muito bem trabalhados internacionalmente, desses levantamentos de quanto é o custo para lidar com invasão biológica. O dado aqui de 1970 a 2007 causaram um prejuízo de 1,2 trilhões de dólares e 26 bilhões de dólares ao ano. Então, é um dado extremamente expressivo. Se a gente for trazer esse cálculo aí para anos, né, quanto isso causa por ano, em 2007, o prejuízo foi de 162 bilhões de dólares. Então, a gente começa a trazer para a nossa realidade da gestão pública, para a nossa realidade de pensar país, para a nossa realidade aí de pensar também os sistemas produtivos, o quanto isso significa em termos de prejuízo e quanto isso podia estar sendo investido em outras frentes de incentivo à produção, de justiça social e de outros temas tão importantes para a nação, tão importantes para o mundo, e está sendo gasto aí com o controle de espécies invasoras, por a gente não ter tido cuidado de, em certo momento da história, ter talvez não permitido a entrada de uma espécie ou ter mantido essa espécie num controle que ela merecia. Vamos seguir. Bom, mais um dado econômico que é importante a gente frisar, apenas para a União Europeia, cerca de 12 bilhões de euros são destinados ao ano, são perdidos ou são investidos no controle de espécies exóticas invasoras. No Sudeste Asiático, isso é de 36 bilhões de dólares. Então, são cifras bastante significativas. É algo que nós ainda temos que avançar muito no Brasil. A gente não tem nós ainda não temos pesquisa suficiente focada nisso. Até a gente tem discutido muito isso no programa Invasoras, e um colega nosso do programa também sempre traz essa questão, que a gente tem que trazer um economista para dentro do programa, porque a gente precisa quantificar quantos são esses prejuízos. A gente precisa saber quanto que uma invasão de javali está causando para uma propriedade rural, quanto está causando para o meio ambiente, qual que é essa perda, quanto custa a gente perder serviços ecossistêmicos, que são aqueles serviços prestados pela natureza, que é fundamental para que a gente garanta qualidade de vida e a própria vida no planeta, o quanto que a gente está perdendo com isso. Então, esses dados é importantíssimo e a gente tem que fazer um esforço bastante grande para conseguir avançar, para conseguir levantar esses dados, porque é esse o discurso que a gente tem que levar adiante, né? O quanto que isso está sendo gerado de perdas econômicas em função de entrada de espécies e talvez não o cuidado devido para a gente lidar com esses processos de invasão. Aqui eu trouxe só alguns exemplos em nível mundial aqui de algumas espécies, depois eu vou fazer um contexto nacional de algumas espécies que dão algum prejuízo bastante severos economicamente também no meio ambiente. Aqui é uma espécie de sapo que ele promove aí uma vocalização de 100 decibéis. Isso aqui, ele está tirando a população de alguns locais, de algumas propriedades rurais, pelo nível de altura da vocalização do bicho. Então, é uma espécie que foi introduzida e simplesmente ninguém consegue conviver com essa espécie no ambiente, uma vez que a vocalização dele, ou o grito dele, o
é tão alto que as pessoas não conseguem dormir, não conseguem se comunicar. Chikungunya, dengue, zika vírus, é uma espécie invasora, foi também trazida através do vetor humano, que são espécies que causam aí um custo com vacinas, com cuidados com saúde, e todo um investimento público em relação aos seus problemas aí na saúde humana que vem trazendo, e que a gente conhece muito bem quais são os impactos. Os mexilhões, aí, uma interface aí com o mexilhão dourado, aqui que a gente já tem um processo de invasão instalado, faz parar usinas hidrelétricas para a limpeza das tubulações, e o quanto isso não gera de prejuízos econômicos, né, parar uma usina hidrelétrica para que ocorra a limpeza do mexilhão dourado. E aí vai uma série de exemplos, aí a gente tem o próprio javali, caramujo gigante africano, diversas espécies que a gente tem lidando aí no dia de hoje. Denis, pois não? Deixa eu interferir aqui, tu tem 5 minutos, tá? Ótimo, legal. Então eu vou parar aqui, eu tinha uma continuidade, mas vou dar uma paradinha aqui, porque é o tema que a gente interessa, que é a meliponicultura. Bom, em relação à meliponicultura, da mesma forma das outras espécies, né, é uma espécie nativa do Brasil, né, mas em algumas regiões ela pode ser considerada exótica e possivelmente invasora. Então, foi muito rico esse comentário que nós tivemos aí com o deputado Zé Nunes, que entende do que nós estamos falando, né, das preocupações, e é muito importante que a gente tenha esse diálogo avançado, né, que se avance nesse diálogo, da gente aprofundar um pouco esse conhecimento também, desses potenciais riscos e cuidados que nós devemos ter, porque existem alguns estudos aí sobre algumas espécies que foram trazidas para algumas regiões que podem desencadear um processo de invasão biológica e trazer algum prejuízo para a própria criação de meliponídeos. Desde a dispersão para outras áreas onde elas não ocorram, competição por recursos, identificação e principalmente hibridização com outras espécies daquele local onde ela foi introduzida. Eu acho que esse é um dos principais cuidados que nós temos que ter, que é com a questão genética das espécies. A coisa mais rica que nós temos em termos de conservação da biodiversidade é a conservação genética das espécies. Então, esse o foco que nós temos que ter de prevenir a genética, porque senão ocorre uma homogeneização genética das espécies e a gente perde o que a gente tem de mais valioso. Então, é muito importante que a gente avance nas análises de risco, como o deputado muito bem disse, e nesses cuidados que a gente tem que ter de tráfico de espécies de um lugar para o outro, seja da meliponicultura, ou seja de qualquer outra espécie. Aqui a gente não está focando, a gente está focando nesse tema porque é o tema foco do evento, mas isso reflete a todas as outras espécies aí que a gente tem no país. Então, é algo que a gente precisa avançar e precisa ter bastante atenção. E, Alessandra, só para avançar só um pouquinho, eu queria só avançar para o próximo slide, só para apresentar aqui, eu vou pular esse aqui, para não quero perder o tempo, porque a discussão pode ser bastante rica. Na Secretaria do Meio Ambiente, nós temos o programa Invasoras, que tem a preocupação de lidar justamente com esse tema de invasões biológicas e colaborar com os sistemas produtivos para que a gente possa aperfeiçoá-los e evitar que algumas invasões biológicas ocorram e que a gente tenha problemas bastante severos depois e que isso possa trazer um gasto aí de recursos públicos bastante grande, aí, como já foi comentado. Nós temos uma equipe bastante robusta na SEMA de técnicos lidando com esse tema. Nós somos 10 analistas ambientais da SEMA, FEPAM e divisão de pesquisa, 2 bolsistas e um estagiário lidando com esse tema exclusivamente. Então, nós estamos à disposição para avançar nesse diálogo, nós queremos avançar nesse diálogo e colaborar com esse diálogo. Coloco essa equipe totalmente à disposição, uma equipe que entende bastante do tema e pode colaborar profundamente com essas discussões e avançar e aprofundar essa questão, e também me coloco à disposição aí para os comentários que vão vir na sequência. Vamos às perguntas, então, Denis. Muito obrigada pela tua apresentação. Já começo com os nossos participantes. Se algum de vocês tem alguma pergunta para fazer ao Denis. Eu tenho, Alessandra, Cristiano aqui falando. Eu gostaria de saber, Denis, se vocês têm um levantamento ou uma ideia dessa porcentagem de criadores com abelhas que não pertencem à fauna do estado. Se vocês têm alguma estimativa
oficial ou extraoficial, alguma pesquisa nessa direção, pelo menos uma ideia, né, de como que é o cenário? Nós publicamos recentemente, eu acho que é de conhecimento de todos, uma portaria da SEMA que tinha como objetivo reconhecer quais são os meliponicultores no estado, entendendo que são agentes da conservação. Sempre foi esse o propósito da gente criar a portaria da SEMA que cadastrasse os meliponicultores. O objetivo dessa portaria é justamente essa: a gente queria conhecer o contexto da meliponicultura no estado e, através disso, a gente saber qual é a situação da meliponicultura em termos de espécies produzidas e aonde estão esses meliponicultores. Por muito tempo, acho que é de conhecimento de todos que trabalham com esse tema, sempre foi um receio de ficar na marginalidade das políticas públicas, marginalidade não no sentido pejorativo, mas na margem da lei, principalmente pelo receio da fiscalização e de outras questões aí que a gente sabe muito bem qual que é a realidade aí dos produtores rurais no estado. Então, o objetivo dessa portaria era justamente essa, né, que a gente cadastrasse os meliponicultores e conseguisse saber um pouco do estado da arte da meliponicultura no estado do Rio Grande do Sul. Esse cadastro, ele não vem de muito tempo, agora me fugiu a data da publicação dele, se eu não estou enganado foi 2013 ou 2014, foi publicada essa portaria da SEMA, mas a gente precisa avançar muito na adesão dos meliponários, dos meliponicultores ao cadastramento da SEMA. A gente reconhece que a gente precisa evoluir também como estrutura da SEMA para dar atenção e agilidade para que os meliponicultores possam se cadastrar, mas a gente não conseguiu, porque não foram muitos os cadastros realizados, para que a gente tivesse um estado da arte para trazer essas informações e essas estatísticas para você, para colocar aqui, né, para expor. Então, eu acho que vale, e eu acho que o Zé Nunes comentou isso na primeira fala, acho que vale a pressão no bom sentido, a pressão no sentido de construir em conjunto um melhor aprimoramento dessa portaria e dessa estruturação na SEMA, que a gente possa avançar nesse cadastramento que tem como intuito reconhecer aonde estão os meliponicultores e como está sendo feita essa meliponicultura, no sentido de aprimorar esse processo, reconhecendo que a produção, aí, a criação de polinizadores é de extrema importância para a conservação da natureza. Esse é o princípio básico que a gente está lidando com esse tema dentro da SEMA. Existe monitoramento de invasão de abelhas exóticas no Rio Grande do Sul? Pergunta para o Denis. O pessoal aqui está comentando sobre a mandaguari preta, que acho que é uma invasora, sim? O que nós temos de monitoramento hoje é feito pela academia, feito pelas instituições de pesquisa. Eu acho que os colegas aí talvez possam responder melhor sobre esse ponto de atenção, né, dessa espécie que está talvez iniciando o seu processo de invasão ou iniciando o aparecimento no estado, mas vou aproveitar a oportunidade de falar sobre monitoramento, porque eu ia colocar na apresentação, então surgiu aqui a oportunidade. Nós desenvolvemos no ano de 2018 e 2019 um aplicativo para celular chamado Invasoras RS. Nesse aplicativo, onde qualquer um pode baixar aí e colaborar no contexto aí do princípio da ciência cidadã, o nosso objetivo é justamente esse: monitorar as espécies exóticas invasoras. Hoje estão disponíveis nesse aplicativo apenas javali, cervo-axis, caramujo gigante africano e o sagui, que eu comentei no início da fala. São poucas espécies, mas ainda a gente está iniciando aí cada vez mais, dando robustez a esse aplicativo. O propósito dele é justamente esse: a gente não consegue estar em todos os lugares do estado, então a gente pede à população, através desse aplicativo, a colaboração para nos ajudar no monitoramento, uma vez que as pessoas identifiquem uma espécie invasora em sua região, tirem uma foto através do aplicativo, registrem esses indivíduos e nos mandem. E aí a gente consegue montar uma estratégia, consegue discutir isso no contexto de políticas públicas para lidar com esse registro ou com essa estratégia aí que a gente precisa adotar para controlar essa invasão. Então, respondendo mais objetivamente, nós não temos ainda um monitoramento feito para insetos, para a meliponicultura ainda, né? A gente pretende avançar nesse contexto no próprio aplicativo, mas a gente sabe que está ocorrendo essa detecção aí, esse monitoramento através da academia. Muito bem.